Nesta apresentação, vamos ficar a conhecer melhor os tartaranhões. Os tartaranhões são aves de rapina pertencentes à ordem Accipitriformes e à família Accipitridae. Apresentam as seguintes características. Têm um tamanho médio, ou seja, são maiores que as pequenas rapinas, como os falcões e o gavião, mas são bastante mais pequenos que as grandes águias ou os abutres. Apresentam asas longas e uma cauda também longa. Normalmente voam baixo, muitas vezes junto ao solo, enquanto procuram os pequenos animais de que se alimentam. Apresentam um dimorfismo sexual muito acentuado na plumagem. Isto significa que a plumagem dos machos é muito diferente da plumagem das fêmeas. Como foi referido, os tartaranhões pertencem à família Accipitridae. Esta família compreende um total de 237 espécies em todo o mundo. No entanto, não compreende unicamente tartaranhões, pois desta família fazem parte também águias, abutres, milhafres, gavião e açor, entre outras. Em todo o mundo existem 14 espécies diferentes de tartaranhões e que se distribuem por diversos continentes. Existem 4 espécies em África e nas ilhas do Oceano Índico, 2 espécies na Ásia, 2 outras espécies na América do Sul, mais 2 espécies na Oceania, ou seja, na Austrália e noutras ilhas da região, e finalmente 4 espécies na Europa. No entanto, as espécies que ocorrem na Europa não são exclusivas deste continente e têm uma área de distribuição que se estende para os continentes adjacentes, nomeadamente Ásia e África. As 4 espécies que ocorrem na Europa são as seguintes: o tartaranhão dos paúis, com o nome científico Circus aeruginosus, o tartaranhão caçador Circus pigargus, o tartaranhão azulado Circus cyaneus e, finalmente, o tartaranhão pálido Circus macrorus. No entanto, esta última espécie distribui-se principalmente pela metade oriental da Europa e é muito rara em Portugal. Por isso, nas imagens que se seguem, vamos apenas apresentar as 3 primeiras espécies, que são aquelas que ocorrem habitualmente no nosso país. A primeira espécie que vamos ver é o tartaranhão dos paúis, por vezes também chamado tartaranhão ruivo dos paúis. Como já foi referido, em todas estas espécies há uma diferença de plumagem considerável entre o macho e a fêmea. Assim, para cada tartaranhão, vamos ver qual é o aspecto do macho e o aspecto da fêmea. Vemos aqui à esquerda uma foto de um macho em voo. O macho podemos descrevê-lo como sendo tricolor, ou seja, a plumagem é composta predominantemente por 3 cores, sendo que o corpo é castanho, as asas são essencialmente cinzentas, com uma nuance quase de azul claro, e a extremidade das asas é preta. Esta característica é bem visível na imagem da esquerda. Note-se então o corpo castanho, as asas predominantemente cinzentas e a extremidade das asas preta. Portanto, esta característica de 3 cores, que é visível não só na parte inferior das asas, mas também na parte superior, permite facilmente identificar um tartaranhão como sendo um tartaranhão dos paúis macho. No que diz respeito à fêmea, a plumagem é predominantemente castanha, exceto o barrete, ou seja, a parte superior da cabeça, que é de cor creme. Por vezes, os ombros também são creme. No entanto, existe alguma variabilidade e há aves que têm ombros creme muito visíveis e outras que não apresentam qualquer creme nos ombros e apenas têm o creme na cabeça. Vemos assim, na zona indicada pela seta, o creme no alto da cabeça.
Para ver melhor este pormenor, apresentamos também uma imagem de uma fêmea pousada, na qual é visível a plumagem predominantemente castanha, mas, mais uma vez, a zona creme cobrindo o alto da cabeça e, neste caso, também uma parte da face. Como foi referido, existe muita variabilidade das cores entre indivíduos. O nome científico desta espécie é Circus aeruginosus, sendo que na imagem da esquerda se vê um macho e na imagem da direita uma fêmea. A próxima espécie é o tartaranhão caçador. Neste caso, o macho apresenta uma plumagem que podemos designar como bicolor, ou seja, tem apenas duas cores dominantes, que neste caso são o cinzento e o preto. O preto ocupa a parte exterior das asas, ao passo que o cinzento cobre a parte interior das asas e também a cabeça, o corpo e a cauda. Chama-se a atenção para um pormenor interessante que é a risca escura que atravessa as secundárias. As secundárias são as penas interiores de voo. Note-se aquela risca que está indicada pela seta. Esta risca é importante para distinguir o macho de tartaranhão caçador da espécie seguinte. Note-se também que na extremidade da asa são visíveis 4 dedos. Dedos é um termo coloquial para designar as penas exteriores de voo. Este pormenor também é importante para distinguir do tartaranhão azulado. No que diz respeito à fêmea, ela tem uma plumagem predominantemente castanha com o urupígio branco. O urupígio, que é a parte superior de transição entre as costas e a cauda, não é visível nesta foto, que foi tirada por baixo, mas corresponde a uma mancha branca que existe na plumagem, então na parte superior da fêmea. Note-se também que no caso da fêmea são visíveis 4 dedos, ou seja, há 4 dedos individuais que podem ser vistos facilmente. Este pormenor, como já foi dito, é importante para distinguir do tartaranhão azulado. O nome científico é Circus pigargus. Temos à esquerda um macho e à direita uma fêmea. Saliente-se ainda uma variante pouco frequente que são os indivíduos melânicos. Os indivíduos melânicos desta espécie ocorrem sobretudo, mas não exclusivamente, nas terras altas do norte do país. E são aves totalmente escuras, castanhas escuras ou cinzentos escuros. Vemos aqui um exemplo de um tartaranhão caçador melânico totalmente escuro, sem manchas claras. É uma variante, como se referiu, pouco frequente, mas por vezes observam-se indivíduos com estas características. Finalmente, vamos ver o tartaranhão azulado. Esta espécie é muito parecida com a espécie anterior, no entanto, existem alguns pormenores que permitem identificá-la. Começamos, como no caso anterior, por ver o macho, que está representado na imagem da esquerda. Também no caso do tartaranhão azulado, o macho pode ser descrito como sendo bicolor, ou seja, tem uma plumagem que ao longe parece preta e branca, embora o branco na verdade seja um cinzento claro quase azulado. A principal diferença face ao tartaranhão caçador é o facto de não ter a risca preta na parte central das secundárias. Pode ver-se no ponto assinalado pela seta, não existe qualquer risca preta. Note-se que existe um bordo posterior da asa que é escuro, que também está presente no tartaranhão caçador, mas falta a risca preta central. E essa é a forma mais fácil de distinguir os machos das duas espécies. No que diz respeito à fêmea, é muito parecida com o tartaranhão caçador, tem também uma plumagem predominantemente castanha com o urupígio branco, mas há uma diferença importante na extremidade da asa, que tem 5 dedos em vez de 4. Ou seja, é possível ver 5 primárias individuais. Isto dá um aspecto um pouco mais arredondado e menos pontiagudo à asa. Podemos ver nesta imagem, apesar de a asa estar parcialmente tapada por uma planta, mas é possível contar 5 dedos, sendo que 4 são mais visíveis e o quinto é um pouco mais curto, está à direita, mas pode ser individualizado.
Note-se que também no caso do macho, que está na imagem da esquerda, também é possível contar 5 dedos e, portanto, a asa fica com o tal aspecto mais arredondado na extremidade. O nome científico desta espécie é Circus cyaneus e temos então à esquerda o macho e à direita a fêmea. Neste quadro resumem-se as principais características que podem ser úteis para a identificação correta dos tartaranhões. No que se refere à plumagem do macho, o tartaranhão dos paúis tem uma plumagem tricolor, composta por castanho, cinzento claro e preto. Já o tartaranhão caçador é predominantemente bicolor, ou seja, cinzento e preto, mas com uma risca escura no meio das secundárias. O macho do tartaranhão azulado é também bicolor, mas sem a risca das secundárias. No que se refere à plumagem das fêmeas, o tartaranhão dos paúis tem uma plumagem castanha com o barrete creme, por vezes também algum creme nos ombros. A fêmea de tartaranhão caçador tem a plumagem castanha com o urupígio branco e 4 primárias na extremidade das asas, 4 primárias visíveis, por vezes chamadas dedos. O tartaranhão azulado, a fêmea é também muito semelhante ao tartaranhão caçador, portanto, castanha com o urupígio branco, mas neste caso são visíveis 5 dedos. Saliente também que estas várias espécies têm uma fenologia bastante diferente e isso também pode ajudar a dar pistas sobre a identificação. Em particular no caso das duas espécies bicolores, já que o tartaranhão caçador é estival e está presente sobretudo de março a setembro, está ausente depois no outono e no inverno, pois nessa época está em África. Já o tartaranhão azulado é predominantemente invernante e ocorre no nosso território, sobretudo de outubro a março, embora haja uma pequena população nidificante nas terras altas do norte do país. Já o tartaranhão dos paúis é essencialmente residente. Para terminar, deixamos aqui esta perspectiva comparada com os machos das 3 espécies de tartaranhão. Em cima, à esquerda, podemos ver um macho de tartaranhão dos paúis, com a sua plumagem tricolor, ou seja, o corpo castanho, as asas cinzentas e a extremidade das asas preta. À direita, um macho de tartaranhão caçador, com a sua plumagem bicolor, cinzenta e preta, mas reparando que existe uma risca escura que atravessa as secundárias. E embaixo um macho de tartaranhão azulado, também com a plumagem bicolor, mas sem qualquer risca preta na parte central das secundárias.